Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Antes de mais nada, quero te convidar a fazer parte desse canal. Seja inscrita nesse canal, compartilhe com outras mulheres e não esqueça de dar sempre aí um like, tá? Isso nos ajuda muito. Isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e vai aí espalhando para outras pessoas, porque o intuito desse canal é atingir vidas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus, assim como Ele tem feito na minha vida, amém? Então você possa me ajudar aí fazendo isso, não custa nada, né? Dá um like, compartilha e ajude aí para que mais vidas sejam alcançadas no nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com vocês aí que estão chegando no canal, são pessoas novas que às vezes não me conhecem, não sabem quem eu sou, e algumas que já estão aí seguindo há algum tempo, e às vezes a gente deixa de falar algumas coisas, né? Eu vou falar sobre a mensagem do Senhor, que é muito importante, mas nessa introdução eu quero falar para vocês quem eu sou. Eu sou uma mulher que nasci no berço evangélico, como a gente tem no costume de dizer, meus pais já eram cristãos quando eu nasci, então eu fui apresentada no templo. Nós que somos cristãos, não batizamos criança quando são pequenas, né? Nós somos apresentadas no templo, assim como foi Jesus, né? Nós o imitamos, né? Jesus também foi apresentado no templo. Então, nós fazemos as mesmas coisas, tá? Então, cresci no caminho que se deve andar, porque os meus pais nos ensinavam, né? A palavra do Senhor. Eu sou a filha mais velha, né? Abaixo de mim tem mais 4 irmãos. E crescemos ali de uma forma que foi uma bênção, né? O Senhor nos abençoou, o Senhor cuidou de nós, mas teve muitas coisas que passamos, que me marcaram, né? Isso é muito normal, muito comum na nossa criação. Tem coisas boas e coisas ruins que nos acontecem, e algumas delas nos marcam e nos trazem uns prejuízos futuros, né? Quando somos aí adolescentes e chegamos na fase adulta. E algumas delas foi a parte religiosa que me pegou muito. Mas, graças a Deus, eu pude buscar o Senhor e o Senhor tem aberto a minha visão. Tanto para o lado espiritual, eu quero dizer para vocês, é uma parte aí da minha vida onde Deus mais trabalha, tá? Deus tem aberto a minha visão no sentido de ver as coisas espirituais, de sentir esse mundo espiritual, de entender que o mundo espiritual é bem maior do que o mundo físico. Nós achamos que o mundo físico é maior porque nós conseguimos enxergar, nós conseguimos palpar, mas o mundo espiritual é maior do que o mundo físico, tá? As coisas estão acontecendo no nosso redor, no nosso derredor, e nós às vezes não estamos compreendendo. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento de espírito, e assim você consegue sentir e perceber esse mundo espiritual, que é tanto relevante do lado bom, que é quando você sente a presença do Senhor, que é quando você chega a ser sensível, a sentir o que o Espírito Santo está te direcionando, a ouvir o que Deus está te falando, né? Então isso é maravilhoso. E o lado também ruim, que é o lado de Satanás, onde ele trabalha contra nós. Satanás é nosso inimigo. Satanás não é inimigo de Deus, Satanás é inimigo do homem, né? Então ele está aqui na terra tentando levar um grande número de pessoas com ele. Ele quer que nós sejamos religiosos, que nós ficamos com a nossa mente fechada, né? E muitas vezes nós ficamos dentro de um quadradinho, em determinadas religiões, e não conseguimos entender a grandeza de Deus que está aqui, ó, na palavra dele. Então por isso que Satanás faz tudo para que você não leia a palavra, para que você não entenda, para que você não conheça o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Porque quando você faz isso, a sua vida muda, a sua vida é transformada, a sua mente expande, tá? Então você começa a viver a palavra. Por isso que a palavra diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Satanás não quer que você conheça a verdade, porque se você conhecer a verdade, você é liberto. Entende isso? Então, para ele é muito melhor que você esteja preso numa religião, né? Cumprindo rituais religiosos e não consiga viver a plenitude de Deus na sua vida. Não consiga viver a abundância de Cristo Jesus, que ele disse que nós teremos, né? Jesus disse o quê? Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E muitas vezes nós, servos do Senhor, vivemos uma vida minguada, uma vida miserável, uma vida roubada por Satanás, e não conseguimos entender que é o próprio Satanás trabalhando, porque nós ficamos pensando, mas eu cumpro tudo, né? Eu vou na igreja todo dia, eu cumpro os rituais, né? Eu falo isso no sentido de cumprir tudo que aqueles homens nos falam, faz isso, faz aquilo, e nós vamos cumprindo, não pode usar isso, não pode usar aquilo, e fica ali dentro daquela preso, né? Preso por como se fosse uma corda, né? Que te colocam ali nos seus pés, ficam te segurando e você não consegue viver,
Fica vivendo naquele quadradinho, naquele mundinho e conhecendo um Deus, o Deus do não pode, o Deus que castiga, o Deus que sempre está te oprimindo, o Deus que pesa a mão em você se você não fizer aquilo que eles estão falando que tem que ser feito, e você fica preso, amarrado naquele lugar e não cresce, não expande, não vive os milagres do Senhor. Tá? Então isso é uma coisa muito difícil que muitos de nós vivemos, e eu fui uma dessa cristã aí que viveu dessa forma, mas graças a Deus tem me libertado, e agora eu começo a andar, a caminhar com Cristo e entender quem é esse Deus tão grande. Quando você começa a ler a palavra, quando você começa a entender quem é Deus, você fica assim de boca aberta. E algumas coisas que você vai aprendendo, você fala, meu Deus, eu aprendi dessa forma, me falava que era desse jeito, e tá tudo aqui a resposta para nossa vida, em todas as áreas, tá? Todas as áreas, sem nenhuma exceção. Tudo que você tiver dúvida, tudo que você tiver medo, tudo que você tiver insegurança, a resposta está aqui. Então você precisa buscar isso, tá bom? Então é por isso que eu tô aqui trazendo sempre uma mensagem, essas mensagens que me libertaram, tá? Eu tô indo para um novo nível na minha vida, eu tô vivendo algo grande na minha vida. Deus tem restaurado minha vida sentimental, que é uma das partes também que foi destruída, tá bom? Eu, no meu primeiro casamento, eu não tinha sabedoria, eu vivia ali numa situação muito difícil, muito triste, uma vida miserável, muito sofrimento, e Satanás viu brecha em nós dois, né? E destruiu aquele casamento, tá? Então, é algo complicado. E aí, às vezes, as pessoas colocam uma carga nas suas costas dizendo você foi infeliz e nunca mais você poderá ser feliz. Ou então você já está velha, isso não é para você. E você vai se apegando a isso e deixa de viver aquilo que Deus tem para você. Então eu comecei a orar ao Senhor, Deus começou a falar comigo e Deus me disse um certo dia que ia restaurar minha vida sentimental. E assim Ele fez, tá bom? Hoje eu não vou me aprofundar nisso, mas hoje eu vivo assim algo maravilhoso. Aquilo que eu sonhei, aquilo que eu pedi ao meu Deus, Ele me deu. E Deus faz isso sim. Muitas vezes alguém diz, não, agora que você está divorciada, agora que sua vida está destruída, você vai viver uma vida destruída até o fim da sua vida. Você não pode mais restaurar. Deus não pode restaurar isso para você. Você vai ser infeliz o resto da sua vida. E não é isso que Deus nos fala, tá? Nós erramos, nós pecamos e Deus vem e nos perdoa e restaura, sim. O único pecado que não tem jeito, tá? Tá na palavra do Senhor também. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Os outros demais pecados, todos os pecados, por mais triste, por mais horrível que seja, tem perdão. Se você entregar o seu coração ao Senhor e se arrepender dos seus pecados e deixar esse pecado de lado, Deus muda a sua história e Deus restaura a sua vida. É óbvio que você terá as consequências. Eu vivo as consequências desse pecado na minha vida, dessa situação que eu não procurei, tá bom? Isso foi imposto em mim, né? A outra pessoa não quis mais continuar, não tinha o mesmo propósito, não tinha o mesmo desejo, e cada um foi para o seu lado. E ele refez a vida dele, e eu fiquei aí durante algum tempo sozinha ainda. Fiquei 9 anos sozinha, criei meus filhos, e depois, quando eles já estavam grandes, né, aí eu comecei a pedir ao Senhor, pois eu me sentia só, eu queria ser feliz. E muitas vezes eu falava, Deus, será que eu vou passar por essa vida e nunca vou ser feliz? Será que eu não vou saber o que é ser amada, o que é ser cuidado, quer ser respeitada? Eu tinha uma tristeza muito grande, uma vergonha muito grande por dizer eu sou divorciada. Era algo que Satanás colocou sobre a minha vida para eu carregar. E isso fazia parte também da destruição do ministério que Deus tinha sobre a minha vida. Pois muitas vezes eu ajudei pessoas que eram casadas, eu trouxe uma palavra através do Espírito Santo, e ali naquele momento Satanás trabalhou de uma forma a destruir a minha vida para que eu pudesse ficar paralisada. Mas Deus é aquele que constrói, que restaura, que transforma. E hoje eu vivo isso na minha vida. E você que está aí do outro lado pode viver isso também, tá? Então hoje eu quero falar em relação também à vida espiritual. Eu estou vivendo uma nova fase, eu quero cuidar de mim, estou me amando, estou vivendo algo que Deus tem permitido e isso tem sido maravilhoso, tá? Você vê aí que vai começando a refletir, né? Estou cuidando de mim também, é uma coisa que muitos anos eu não fazia, né? É isso, gente, são coisas que, primeiro a transformação é interna. Deus vai transformando dentro de você, Deus vai tirando toda a tristeza, toda a mágoa, vai curando as feridas, né? E isso depois vai refletindo, você vai conseguindo caminhar, vai conseguindo a cada dia subir aí um degrauzinho na sua vida e a vida você vai sendo transformada pelo poder e a graça do Senhor. Que isso venha acontecer na sua vida também. E hoje eu quero falar com você sobre a vida espiritual, tá? Para que quando você tiver uma dificuldade,
seja ela qual for. Às vezes você está enfrentando uma barreira aí, está pedindo ao Senhor que Deus abra uma porta e as portas estão fechadas. Você vai perceber que quando é espiritual, passa muito tempo, você entrega seus currículos, você bate nas portas e as portas não abrem. Então você começa a pensar, o que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha. Você começa a ver outras pessoas, eu consegui um emprego, eu estou trabalhando. Então você vai ver que tem alguma coisa segurando, é algo espiritual, tá? Isso daí você precisa entender, você precisa ter o discernimento de espírito, de perceber o que está acontecendo na sua vida. Você que é servo do Senhor, saiba que Satanás sempre estará trabalhando para destruir a sua vida, para fechar os seus caminhos. Às vezes vem através de pessoas que invejam a sua vida, né? Às vezes um casamento que você tem, um marido bom que você tem, pessoas estão ali olhando, contemplando aquilo e desejando mal, desejando que você perca isso que Deus te deu. E às vezes você está aí com, como pode dizer, com o lado espiritual largado, né? Você não está atenta a isso, porque você precisa estar orando constantemente. Você que é mulher, você sabe que Deus colocou você como coluna dentro da tua casa. Então você tem que orar em nome do Senhor Jesus. Anda pela sua casa, estenda suas mãos e profetiza a bênção, sabe? Vai no quarto dos seus filhos, ora por eles. Né? Os meus filhos até brincam comigo, aí às vezes traz meme aí, que quantas vezes eles acordavam pela madrugada, eu estava lá com a mão na cabeça dele, orando pelos meus filhos, né? Andando pela minha casa, expulsando o demônio mesmo, expulsando obra de macumbaria que pessoas fazem mal contra nós, né? Ele olha para você e quer desejar o teu mal. Tem pessoas que nem te conhecem. Muitas vezes eu falo assim, que perseguição é essa? Se chega no lugar, a pessoa nem te conhece, ela procura ali arquitetar um mal, procura fazer alguma coisa. Por quê? Porque não são elas, não são pessoas, são demônios que usam pessoas que abrem seu coração para isso. E muitas vezes até mesmo aquele próximo a você. Tá? Eu sempre tenho falado isso e está na Bíblia. Você vai ver aí que quem perseguia Jesus era religioso. Quem falava mal de Jesus eram pessoas próximas. Quem não acreditava em Jesus, seus próprios irmãos, né? Teve um momento ali que Jesus fala sobre isso. José foi traído pelos seus irmãos. Davi foi perseguido pelo rei Saul. Um homem que viu ali o que Deus fez na vida de Davi. Quando Davi derruba o gigante e ali Saul procura saber quem é esse rapaz e alguém explica quem é Davi, né? E ali Saul já começa a perceber que aquele rapaz é diferente. Então você observa ser pessoas próximas, os seus próprios irmãos, né? Ali de Davi, quando Davi chega nesse local e vê ali o gigante afrontando o povo, um dos seus irmãos fala, o que você está fazendo aqui? Eu já sei que você está aqui tentando alguma coisa. Vai cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Então é isso, gente. É normal, tá? Isso faz parte de quem serve ao Senhor. Então sempre vai ter ali o inimigo usando pessoas, usando uma situação para te destruir, tá? E há situações que você precisa se posicionar em oração e em jejum. Eu tenho falado muito com vocês sobre isso. E essa semana mesmo eu estava falando com Deus, inclusive eu estou nesse propósito, por isso eu estou aqui falando com você. Se você está passando uma dificuldade, seja qual área for, área financeira, área espiritual, na vida sentimental, uma doença, algo que você está vendo aí que está difícil você romper, saiba que você não consegue fazer com as suas próprias mãos, você precisa da graça, do poder do Senhor Jesus, tá bom? E como nós conseguimos isso? Nós temos que achegar ao Senhor. O que a palavra diz? Achegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. E como nós fazemos isso? Em oração, entra no seu quarto, fala com Deus, conta o que você está passando, procura conhecer a Deus através da palavra. Ore, jejum em causa daquilo que você necessita, porque você está buscando o poder e a graça de Deus. E aí não há demônio que resista, tá bom? Para confirmar isso, não deixar nas minhas palavras, eu quero ler para vocês Mateus 17, a partir do versículo 14. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-os a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé.
Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Olha que palavra maravilhosa. Você vê como toda a resposta está aqui? Então, às vezes está passando uma dificuldade e já tem pedido ao Senhor, está orando, Senhor, abre uma porta, prepara isso, sei lá, prepara o meu casamento, eu preciso pagar essa dívida, me cura dessa doença. E você está ali orando já há algum tempo e as coisas não acontecem. Está faltando ou fé, talvez você tenha dúvida, você ora, mas será que vai acontecer mesmo? Se tem fé, se não tem fé, você não vai receber. Precisa ter fé, acreditar no Deus que você serve. E outra parte é fazer essa parte aqui da oração em jejum. Olha só, às vezes são demônios trabalhando, segurando a porta, né? Fechando os seus caminhos, através de inveja, através de obra de macumbaria. Tantas coisas podem acontecer que vêm contra nós, que somos servos do Senhor. E nós pensamos que, não, o fato de eu ir na igreja todo dia, isso vai fazer com que Satanás não coloque as mãos. Não, muito pelo contrário. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você coloca a sua vida no altar, mais Satanás se levanta contra você, porque ele quer te destruir. Ele quer que você não aprenda a palavra de Deus, ele quer que você não vença, ele quer ceifar a sua vida. Entende isso? Então ele vai fazer tudo para destruir o seu caminho. Ele vai fazer tudo para amarrar o seu caminho, para que você não cresça, para que você não prospere, para que você não viva a plenitude de Deus aqui na terra. Porque enquanto estamos aqui na terra, podemos viver o melhor de Deus, sim, pois isso está na tua palavra. A vontade de Deus é que nós vivamos plenamente na presença do Senhor. Teremos dificuldades, teremos barreira, como o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. Então nós teremos aflições, e nós temos que ter bom ânimo e crer em Deus que vamos vencer cada barreira, porque assim o Senhor Jesus nos disse, Ele está conosco. Mas há situações que você vê que está algo diferente, que a barreira está com muita dificuldade para transportar essa barreira, para derrubar esse obstáculo, e você começa a perceber que há algo no mundo espiritual. Por isso que eu disse que você precisa estar atento a tudo isso. O mundo espiritual está agindo. Conforme você se posiciona, conforme você busca o Senhor, o mundo espiritual se levanta também contra a sua vida. E você não pode parar. Então, se posicione na presença do Senhor. Quantas batalhas eu venci no joelho e no jejum? Quantas batalhas eu venci fazendo campanhas aí, orando durante 7 dias, durante 21 dias, apresentando aquela causa ao Senhor, e eu venci. Quantos testemunhos você já não viu? Quantas bênçãos você também já não deve ter recebido? Com o andamento da nossa vida, muitas vezes nós vamos nos acomodando. Nós começamos só a cumprir rituais, vamos lá na igreja, cantamos o louvor e vem para casa. Aí em casa não ora, não lê uma palavra, né? Aí pega o celular, fica aí nas redes sociais, se enchendo de coisas que não te edificam, que não transformam a sua vida, e você vai vindo uma angústia, uma tristeza, e você já começa a não entender por que não sente a presença de Deus, por que não vê a vida mudar, por que não vê o poder de Deus na sua vida, na sua história, e tá aí, os roubinhos, né? A raposinha entrando, a brecha que nós vamos dando, e Satanás vai trabalhando. Satanás não dorme. Quem dorme? Nós que somos servos do Senhor. Ficamos aí desapercebidos, às vezes brigando com um irmão, falando mal do vizinho, preocupado com a vida alheia, e deixa de cuidar da sua vida, e deixa de cuidar da sua vida espiritual, da sua vida aqui na terra, dos seus, entende? Então faça isso, essa é a mensagem para você hoje. Talvez você esteja aí com uma dificuldade, está orando, está pedindo, e não está conseguindo ver resultado. Comece a orar e jejuar também, tá bom? Coloca aí um propósito no seu coração. Muitas vezes você não pode jejuar devido a uma doença, a uma situação, ou tem alguma coisa que possa te limitar, faça conforme aquilo que você pode, tá bom? Eu mesmo, quando eu jejum, eu faço jejum de ficar sem me alimentar durante algum período. Eu começo meia-noite, às vezes eu falo, vou até às 10 da manhã, né? No máximo até o meio-dia, porque eu tenho pressão baixa. Então, se eu ficar muito tempo sem me alimentar, eu começo a passar mal. E às vezes eu vou trabalhar, então fica difícil. Então, dentro do que eu posso, mas eu faço. E o que Deus vê é a intenção do seu coração, tá? Não é assim, quantas horas que ela ficou que eu vou abençoar. Não, é a intenção do seu coração. Se você ficar 10 horas em jejum, mas nessas 10 horas você ficou mexendo no celular, você ficou fazendo coisas que não tem nada a ver com a vida espiritual, isso não é um jejum espiritual. Isso não vai mover o mundo espiritual. O que você pode fazer é perder algumas calorias. Você está fazendo um jejum aí para emagrecer. Entende? O jejum espiritual é aquele que você tira um tempo
para o Senhor. Você fala, eu vou ficar de tal hora a tal hora sem me alimentar, e nesse período você está lendo a Bíblia, você está ouvindo um louvor, você está orando, você está com o seu pensamento ligado no Senhor. Porque às vezes você está de jejum, às vezes eu faço isso, estou lá lavando a louça, estou ouvindo uma palavra. Se eu não estou ouvindo uma palavra, eu estou meditando com o Senhor. Se eu não estou meditando com o Senhor, eu estou cantando, eu estou louvando. Até no meu caminhar, quando eu vou pego o metrô para trabalhar, quando eu estou indo no mercado, eu fico constantemente ligada com o Senhor. E você vê, sim, a ação espiritual, você sente a presença de Deus e você vê também Satanás agindo. Algumas coisas vão acontecer para que você pare e eu vou te falar para você, não pare, tá bom? Quando você começar a orar, começar a jejuar, seja por uma vida espiritual, que o Senhor venha te fortalecer, que você venha chegar cada vez mais ao Senhor, seja para que Deus venha abrir as portas, para que Deus venha restaurar o seu casamento, para que Deus venha restaurar a sua vida sentimental, seja o que você estiver precisando, saiba que Deus está disposto a te abençoar, sim, e através da oração e do jejum Ele pode fazer. Interessante essa mensagem que está aqui, ó. Muitas vezes as pessoas, ela não usa aquilo que Deus deu, né? Aqui Jesus fala com os discípulos, ó, Jesus exclamou, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ou seja, às vezes nós estamos sofrendo porque queremos, porque já está tudo aqui, como nós devemos agir. Jesus já deixou para nós qual que é o caminho. E está sofrendo então por quê? Está sofrendo porque não está colocando em prática a palavra do Senhor. E aí, às vezes, você vê a barreira, vê a dificuldade, tá aqui de novo a resposta. Os próprios discípulos perguntaram, você está orando por determinada situação e aquilo não está resolvendo, você não tem um resultado satisfatório. Olha a resposta aqui de novo na Bíblia. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Então, nos falta fé muitas vezes. Nós não acreditamos, nós falamos do Deus grande, nós falamos o que Deus faz, nós falamos do que Deus fez, mas quando está na nossa vez, nós não acreditamos. Eu vou orar para que Deus abra essa porta, mas será que Deus está me ouvindo? Eu vou continuar orando, nossa, eu estou orando tanto tempo, será que Deus está me ouvindo? Porque a porta não se abre. Então já entrou uma dúvida, já minou ali a sua fé. E Deus quer que você tenha fé, confiando nele, independente do resultado que você está vendo, aparentemente, né? O mundo espiritual está agindo. Você vai perceber que quando você começar a orar, começar a colocar as mãos, sabe? Profetizando dentro da sua casa, profetizando pelo seu lar, profetizando naquilo que você precisa, orando, determinando, jejuando, você vai ver o mover de Deus. Algumas coisas vão começar a acontecer, seja do lado bom ou do lado ruim. O mundo espiritual começa a agir a seu favor. Amém? Então, que você cria nessa mensagem. Confie em Deus, eu estou no meu propósito aí, eu e meu esposo estamos precisando de algo, então nós estamos orando nisso, e assim que Deus nos der a nossa vitória, nós vamos contar para vocês, eu sei que isso vai virar um testemunho. Nós temos passado algumas situações aí, e Deus tem entrado com providência, mas há algo que nós estamos precisando, e quando foi essa semana eu falei, meu Deus, a gente fica dormindo, por isso que eu estou falando isso para você. Às vezes você vai perdendo o hábito, a correria da vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar isso, eu estou preocupada com aquilo outro, não cumpre aquilo que a palavra diz, não andeis preocupado com o dia de amanhã, e nós nos preocupamos, né? E Deus fala que para a gente colocar nas mãos dele e confiar, porque Deus cuida de cada dia, mas nós como somos humanos, muitas vezes esquecemos. E no andar dessa carruagem, esse dia eu falei, gente, eu estou com essa dificuldade, eu estou orando, eu estou pedindo ao Senhor, mas aí já estou vendo o quê? Que tem uma barreira, que tem algo espiritual. O mundo espiritual está trabalhando, está segurando, está fechando os caminhos. E o que eu vou fazer agora? O que eu já comecei a fazer? Oração e jejum. Estou num propósito nisso. E quando a bênção chegar nas minhas mãos e do meu esposo, eu venho contar para vocês. E Deus vai honrar sim, porque eu creio nele, eu tenho fé que Deus é maior do que tudo. Não há nada nesse mundo que possa impedir o trabalhar de Deus. Pois a palavra diz o quê? Agindo Deus, quem impedirá? Não é verdade? Então vamos agir, fazendo a nossa parte e confiando na ação de Deus sobre as nossas vidas, porque nós temos um Deus poderoso que tudo faz. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.